A gestão ambiental, ela entra no planejamento empresarial de forma estratégica. Hoje, gestão ambiental, processos que salvam vida. Então, a gente convidou um super profissional, Felipe Leonlato. Seja muito bem-vindo ao nosso DocTalk. Bom dia, tudo bem? Bom, primeiramente eu queria agradecer aqui o convite de vocês, né? É um prazer poder estar conversando com vocês aqui. Eu acho que a melhor forma da gente falar sobre o tema ambiental, né, passar todo esse conhecimento através das vias da internet, meios de comunicação, eu acho que é muito importante porque é dessa forma que a gente consegue engajar o maior número de pessoas, né, levantar a nossa bandeira e explicar, porque com o maior número de pessoas conscientes como é que funciona o processo, mais a gente vai ganhar nessa área ambiental. Desse convite, né, de estar participando com vocês, espero contribuir aqui com o meu conhecimento e essas informações para o maior número de pessoas aqui presentes. Apresentando um pouquinho, falando um pouquinho sobre mim, eu sou engenheiro ambiental, atualmente eu sou diretor da Raiscom ambiental, então a gente trabalha com diversos sistemas aí da área ambiental, licenciamento, gerenciamento de áreas contaminadas, gestão ambiental. A gente também tem alguns canais de comunicação através da marca Valor Ambiental, que a gente também traz conteúdo da área de meio ambiente. Então, a gente tem Instagram, a gente tem um canal também no YouTube, a gente tem uma página que a gente disponibiliza essas aí para o pessoal. Para a gente entender melhor o que é, Felipe, o sistema, a gestão ambiental. Gestão ambiental, de uma forma mais ampla, né, a área de gestão ambiental, ela é uma área de conhecimento. Então, ela visa entender quais são as relações das empresas, né, com o meio ambiente. São os aspectos dessa atividade econômica e social que interfere como que ela interage com o meio ambiente. Tem várias normas, leis ambientais para tratar desse tema, mas, na verdade, a gestão ambiental ela não está simplesmente relacionada com o atendimento a leis e normas ambientais. É muito importante a gente entender que gestão ambiental ela vai muito além disso, né? A gestão ambiental ela é uma forma de práticas de adoção de boas práticas ambientais que visam a preservação do meio ambiente. Então, como é que eu vou promover a gestão ambiental, né? Entendendo como é que funciona o meu processo, como que ele se relaciona, né? Quais são os possíveis impactos que ele pode ocasionar, e aí entender quais são as formas, né, de monitorar, quais são os recursos naturais que eu utilizo, quais são as formas de eu gerenciar eles para ocasionar uma menor utilização deles, né, desses recursos naturais, e que eu consiga conciliar o desenvolvimento econômico com a minha atividade. Então, a gestão ambiental está muito relacionada com o processo de sustentabilidade, né? A gente fala do processo de sustentabilidade e são dois tópicos, assim, que não consigo desvincular. Então, é importante a gente entender isso, né, nesse aspecto de gestão ambiental, que ele é muito amplo também. Então, assim, para a gente falar de gestão ambiental, eu estou falando de diversos fatores relacionados. Vamos lá, então. No que tange a gestão ambiental no cenário empresarial, a gestão ambiental é uma preocupação de um setor específico da empresa ou ela abrange como um todo os seus stakeholders? A gestão ambiental no cenário empresarial, é importante mencionar esse ponto, né? O que é, então, a gestão ambiental no cenário das empresas e corporações? Ela introduz essa variável, né, a variável da questão ambiental no planejamento das empresas. Então, como é que vai ser desenvolvida essa atividade, levando em consideração todos os aspectos ambientais que ela proporciona? Por exemplo, utilização dos meus recursos, o que eu produzo, quais são os resíduos gerados ali pela minha atividade, quais são os efluentes que são gerados, emissões atmosféricas, e eu vou trazer toda uma forma de olhar esses aspectos e propor medidas de controle e mitigação para eles. É importante dizer que, para fazer uma boa gestão ambiental, eu não consigo fazer sozinho, não consigo uma pessoa dentro da empresa, olha, tenho toda essa documentação que minha empresa está em dia com o meio ambiente, mas eu não consigo fazer a implementação. Então, é muito importante ter a consciência que uma boa gestão ambiental nas empresas, né, nas corporações, depende de diversas pessoas, né, inclusive da liderança, inclusive dos colaboradores,
E ele é um processo que, aí você mencionou, né, os stakeholders, na verdade, são partes interessadas, que vai além da empresa também. Então, eu tenho outras partes, né, no sistema de gestão. Eu tenho órgãos ambientais que me fiscalizam como empresa, se eu estou desenvolvendo minhas atividades. Eu tenho meus próprios clientes, eu tenho meus fornecedores. Então, muitas vezes, eu preciso estar fazendo atendimento que não é até do órgão ambiental, é do meu próprio cliente que exige que eu me adeque para eu conseguir acessar esse mercado, ter ele como cliente. Então, é muito importante que a gestão ambiental, né, seja feita por esses diversos stakeholders, essas partes interessadas. Entendi. Felipe, assim, são muitas informações, são muitos requisitos para serem atendidos, né? Mas Uhum. você poderia citar para a gente quais que são as premissas básicas para uma gestão ambiental? Tá. Uma gestão ambiental, então, levando em consideração essa a parte, né, dentro de uma corporação, eu preciso entender quais são os meus aspectos ambientais, quais são os meus requisitos para eu ter uma boa gestão ambiental. Quais são os meus aspectos da minha atividade? Primeira coisa, eu preciso entender o que minha atividade faz, o que ela gera, para eu entender quais são os aspectos e entender quais são as propostas para a gente fazer o controle desses possíveis impactos. Então, isso daí é um dos pontos. Segundo ponto, o que a gente precisa preconizar numa boa gestão ambiental é ter o atendimento aos requisitos legais. Para cada atividade, né, que a gente tem, aí, atividade econômica, a gente tem uma série de leis, normativas, diretrizes, para a gente estar fazendo esse atendimento. Então, eu preciso mapear quais são esses requisitos legais que eu preciso fazer um atendimento, para saber se minha empresa ela está adequada, né, atendendo a todos esses requisitos. Isso é muito importante, tá, de você estar olhando aí. Então, assim, o primeiro trabalho que a empresa vai ter é identificar, assim, requisitos a nível de, no âmbito federal, municipal, estadual. Exatamente. Entendi que é um desafio. Ok. Em relação ao contexto histórico, Felipe, da gestão ambiental e sustentabilidade, como que a gestão ambiental ela vem sendo construída no Brasil? Assim, na sua opinião, por que vem recebendo uma relevância crescente nesses últimos anos? Sim, para a gente falar até de gestão ambiental, é muito legal a gente trazer o contexto histórico da gestão ambiental e como que ela foi evoluindo ao longo do tempo. O que acontece? Lá nas décadas de 70, na década de 60, a gente tinha assim uma outra visão, um outro entendimento da questão ambiental. Então, nessas décadas, assim, a gente não tinha toda a legislação que a gente tem hoje, né? A gente tinha um outro entendimento ambiental. Nessa época até, eu cito, era muito comum, né? Era uma recomendação, por exemplo, de você, né, empresa, fazer, por exemplo, enterrar os resíduos que ela gerava. Por conta que, para ele não ficar exposto ali, a melhor forma era você estar fazendo essa disposição no próprio local, enterrando. E isso depois trouxe uma série de consequências que a gente tem até hoje, como contaminações. Nessa época era muito comum o pensamento na atividade produtiva em si, sem essa variável ambiental. Não faz muito tempo, a gente está falando década de 70, década de 50, que teve toda essa evolução que a gente viu, né, industrial. A gente tem a segunda revolução industrial aí em 1945, que trouxe uma série aí de desenvolvimentos econômicos para o país, a nível global também. Muitos dos aspectos da vida cotidiana das pessoas mudou com essa revolução industrial. Antes a gente tinha, voltando nesse tempo, nesse período, a gente tinha uma produção assim mais caseira, a gente criava animais em casa, a gente tinha uma descentralização dos processos produtivos. Agora não, a gente tem mais uma agricultura latifundiária, a gente tem uma economia globalizada, a gente tem processos produtivos em larga escala. Nesse contexto de evolução histórica, então, houve uma série de problemas e a gente teve vários impactos ambientais que foram ocasionados, né, vários casos famosos que foram conhecidos e passou-se a notar, não tem como continuar com o processo produtivo somente focado na produção, né, e não introduzir essa variável ambiental na cadeia de produção. É até legal de falar, né, tivemos várias conferências aí a nível global
que a gente começou a discutir essa pauta ambiental. Lá em 1987, a gente teve a Comissão de Brundtland, como ficou conhecida, que eles publicaram um relatório. O relatório foi intitulado Nosso Futuro Comum. E ele até, nesse relatório, ele traz um conceito que a gente utiliza até hoje para a sustentabilidade, que é aquele conceito, acho que todo mundo já ouviu falar, que é o desenvolvimento sustentável, é o que propicia, né, o atendimento às nossas necessidades atuais, mas que não impactem as gerações futuras de atender às suas próprias necessidades. Então, isso é muito importante da gente ter esse conceito, né, e ter esse conceito de sustentabilidade quando a gente está falando de gestão ambiental. Então, hoje, as empresas já entenderam que para elas estarem presentes lá no futuro, elas continuarem esse processo produtivo, é muito importante que elas estejam alinhadas com práticas sustentáveis. E como que elas vão fazer isso? Tendo uma boa gestão ambiental. Então, todo esse contexto histórico trouxe a gente até onde a gente está nos dias atuais, de um movimento que agora olha para esse lado ambiental. Então, os próprios consumidores, a gente já está com consciência e olhando, ó, esse produto aqui, qual é o impacto dele para ele ser produzido? Tem uma conscientização maior hoje em dia de quais são esses impactos. E isso é muito importante, porque a partir dessa conscientização, dessa procura dos consumidores por produtos que são ambientalmente adequados, aí, que têm boas práticas, é que a gente vai propiciar que sejam desenvolvidos mais técnicas, né, que as empresas passem a seguir mais, que adotem mais essas práticas de gestão ambiental. Tá? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar todo esse contexto histórico para a gente falar de sustentabilidade e gestão ambiental. Bacana, Felipe. Sobre o termo sustentabilidade, que você colocou bem aí a parte conceitual, então, na sua opinião, a sustentabilidade ela pode ser aliada a um interesse econômico? Sim, é exatamente isso. A sustentabilidade, ela está formada por um tripé. Então, a sustentabilidade, de forma geral, ela tem a parte ambiental, que a gente olha como que é a utilização desses recursos ambientais. A nível social, então, que diz a respeito da vida das pessoas, né, como a minha atividade impacta. E aí, falando de impacto, também tem impactos benéficos e adversos. Então, muitas vezes, um empreendimento, uma atividade econômica, ela propicia também impactos positivos na vida da população. Por exemplo, eu vou estar fornecendo energia elétrica para uma população. À medida que eu vou implantar um aterro sanitário, por exemplo, eu vou deixar de ter um lixão na minha cidade. Então, tem tanto ganho econômico quanto os aspectos social e os aspectos ambientais. Do ponto de vista econômico, é muito importante dizer que o processo de gestão ambiental ele não deve ser visto, né, como um custo para a empresa. Na verdade, ele faz parte de um investimento, porque à medida que você tem boas práticas ambientais, que você tem um sistema de gestão ambiental, por exemplo, você está propiciando uma redução de custo no seu processo, porque você está olhando todos os recursos naturais que você utiliza, você pode encontrar maneiras de utilizar menos recursos naturais, que você ganha tanto da parte ambiental, quanto também da parte econômica, porque você vai estar sendo mais competitivo. Você também pode olhar para a parte de resíduos que são gerados, né? Você vai diminuir tanto a parte de geração de resíduos, e aí você vai estar deixando de destinar eles, que é muito importante também. Você vai estar otimizando o seu processo, então você vai ter um ganho econômico também com essa parte de gestão ambiental. Sem contar que você vai ter acesso também, né, a novos mercados. Como a gente falou, muitos clientes, fornecedores, eles já interagem, perguntam, questionam qual é a gestão ambiental, as práticas ambientais, né? Então, por exemplo, muitas empresas exigem que outras sejam certificadas também, por exemplo, numa norma, que é a ISO 14001, para que sejam fornecedoras. Então, toda essa cadeia propicia ganho econômico para quem tem uma boa gestão ambiental, tá, na sua empresa. Ai, bacana, Felipe. Quando a gente fala sobre otimização de processos, redução de custos, aumento da competitividade, o sistema de gestão ambiental, ele abrange o sistema de uma forma mais estratégica ou operacional, quando eu falo sobre boas práticas? Um sistema de gestão ambiental, falando então do o que é um sistema de gestão ambiental, né? Isso a gente está falando de uma estrutura organizacional, então, que permite às empresas, de forma sistemática, avaliar e controlar os seus impactos ambientais. Falando de um sistema de gestão ambiental, eu gosto de dar um exemplo, né? Fazer uma analogia aqui.
porque no nosso dia a dia a gente já interage, já faz, já adota práticas de um sistema de gestão. Eu vou explicar aqui. Por exemplo, quando você está lá no seu curso, está fazendo a universidade, enfim, você pretende tirar boas notas, né? Isso é uma política que todos nós queremos, né? Tirar boas notas, que é como se fosse uma política ali da gestão ambiental. Então você se planeja, poxa, como é que eu consigo tirar boas notas? Como que eu vou conseguir atender essa minha política, essa minha meta? Bom, eu vou me planejar. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou prestar atenção na aula, eu vou fazer lista de exercícios, eu vou estudar um pouquinho por dia. Então, eu vou fazer um planejamento para conseguir atender essas metas. E aí, depois, o que acontece? Eu vou implementar esses procedimentos, né? Eu vou lá, vou me dedicar, vou fazer tudo que eu planejei, fazer os exercícios, estudar, e aí eu vou ver se está dando certo. Como? Eu vou ver se as minhas notas realmente melhoraram, como se fossem meus indicadores. Poxa, então minhas notas ali estou monitorando elas estão bem, estão legais, ó. Deu certo, então, meu planejamento que eu fiz, né? Aquilo tudo que eu propus, estudar mais, prestar atenção na aula, está funcionando. Se não está dando certo, né? Se eu estou ainda tirando notas ruins, bom, eu vou repensar. O que será que está dando errado aqui? O que eu não consegui atender? E aí você vai nesse processo de melhoria contínua até você conseguir lá adotar, atingir suas metas, que tirar boas notas. Assim, basicamente, um sistema de gestão ambiental ele funciona da mesma forma, né? Ele permite que a empresa tenha procedimentos para você conseguir atender às suas diretrizes. A gente tem a série da ISO 14000, que é um conjunto de normas internacionais, e dentro dela a gente tem a ISO 14001, que é a mais conhecida, acredito eu, porque é nela que são estabelecidos os requisitos para a certificação em um sistema de gestão ambiental. Tá? Então, é esse sistema de gestão ambiental, né, através da norma ISO 14001, que vai proporcionar que eu tenha todos os meus parâmetros, né, todas as minhas diretrizes, para eu atender esse critério dessa norma e conseguir me certificar. Tá? Então, respondendo a pergunta, né, é um sistema que ele é estratégico para uma corporação, né, eu ter essa implementação depende da alta liderança querer e ter essa responsabilidade, e também ele vai propiciar, né, um sistema de boas práticas ali, porque eu vou estar, através dela, monitorando todos os meus aspectos ambientais e os que tiverem possíveis impactos, eu vou estar controlando eles. Ah, sim. E você conseguiria enumerar para a gente alguns benefícios, Felipe, de se adotar o sistema de gestão ambiental? Como eu já até falei alguns pontos aqui, um sistema de gestão ambiental, ele tem diversos pontos positivos, ele não deve ser só encarado como um custo. Um sistema de gestão ambiental, ele vai te proporcionar para uma empresa que tenha um bom sistema de gestão ambiental. Não estou falando nem de uma certificação, né? Mas eu estou falando a empresa que se preocupa com essa gestão ambiental, ela vai ter ganho de produtividade, por exemplo, porque ela vai diminuir as perdas dela, ela vai avaliar, ela vai conhecer todo o seu processo produtivo. Isso é um ponto importante. Ela faz você olhar como que esse processo produtivo e como que ele está interagindo ali com o meio ambiente. Então, quais são os resíduos que eu gero, quais são os efluentes, emissões atmosféricas, e onde que eu consigo melhorar esse sistema. Então, onde que eu consigo diminuir perdas, onde que eu consigo valorizar, por exemplo, um resíduo sólido, fazendo a segregação dele adequada, destinando ele adequadamente. Eu vou ter, como eu falei, acesso a novos mercados, né, que isso é um ponto muito importante. Hoje, já várias empresas pedem que seus fornecedores sejam certificados, por exemplo, tenham uma boa prática ambiental. Eu vou ter também, através da implementação de sistemas de gestão, eu vou ter um maior controle e prevenção de acidentes ambientais, por exemplo, porque eu vou estar gerenciando todos os meus impactos. Eu vou ter a consciência dele e vou saber como fazer a avaliação dele e o monitoramento. Então, eu também previno que acidentes ocorram. E isso traz um maior respaldo para a empresa, para a marca. A gente vê que quando acontece um acidente ambiental, ele pode tomar grandes proporções. Então, ele também é uma forma de você dar um respaldo maior, né, para uma marca, ter uma maior credibilidade dessa empresa que tem um sistema de gestão ambiental, tá? Então, sim, são diversos ganhos, na verdade, que você tem ao adotar um sistema de gestão. Você coloca bem que a gestão ambiental ela não é somente preventiva. Mas como que a implantação de um SGA, que é o termo muito utilizado, né, uma sigla muito utilizada para o sistema,
pode reverter um cenário ruim. Uhum. É importante dizer, né, que quando a gente olha para um aspecto ambiental, a gente sempre tem a intenção de... tem até um conceito de direito ambiental da prevenção, né? Então, eu devo assumir que, de forma geral, eu preciso prevenir que impactos ambientais ocorram, né? E isso o sistema de gestão ambiental ele vai me proporcionar. Agora, um outro ponto é, bom, ocorreu um dano ambiental, eventualmente, aqui no estado de São Paulo é muito comum, dando exemplo, né, a gente tem grandes áreas contaminadas, que foi uma herança dos processos que ocorreram aqui. No estado de São Paulo, ele é muito industrializado no passado, nas regiões centrais, e agora está ocasionando uma migração dessas empresas, né, que antes eram regiões centrais, para polos mais distantes, né, mais afastados do centro, eventualmente por custo, enfim. E essas áreas aqui agora tem uma pressão imobiliária para fazer a ocupação delas. Então, olhando essas áreas que tiveram essa ocupação industrial, a gente percebe, né, a gente trabalha bastante com isso, que tem grandes áreas contaminadas. E como fazer? Eu tenho processos de remediação, de investigação dessas áreas, para eu conseguir fazer a reabilitação delas. Eu tornar essa área que estava contaminada, que ela propicie um uso que não tenha riscos, né, para essa nova população. Um sistema de gestão ambiental, ele pode também estar num processo de reparação, por exemplo, compensação também em áreas que tiveram supressão de vegetação. É importante dizer que o sistema de gestão ambiental, ele é um tema amplo, né? Então, eu preciso não só olhar como um sistema de certificação para uma empresa, mas um contexto amplo. Então, tem várias formas, né, de você fazer uma gestão ambiental ali para você remediar, reparar, reabilitar uma área que teve algum dano ambiental. Ah, sim. Você cita a 14.001, né, Felipe, como norma que está relacionada à gestão ambiental, mas além dela, existe outro sistema de credenciamento ou acreditação? A gente tem outros sistemas, né, de regulamentações. Por exemplo, tem os selos ambientais. É muito comum eu ver, por exemplo, os selos, que tem uma outra pegada, digamos assim, né? Tem uma outra visão que também faz parte dessa questão ambiental, de boas práticas. Então, também, por exemplo, posso citar lá o selo do IBD para agricultura, que para o agricultor, né, ele conseguir essa certificação, ele tem que atender diversos requisitos na produção dele, para que não tenha nenhuma intervenção química, por exemplo, como agrotóxicos, fertilizantes, né, ou defensivos agrícolas. Então, são diversos. No nosso meio, para produtos também ambientalmente adequados, que não são testados em animais. Então, há diversas certificações aí nesse quesito também de boas práticas ambientais. A gestão ambiental, como a gente está falando, é um processo extremamente amplo, dinâmico, e a gente tem diversas ferramentas, né, de estar trabalhando com um processo de gestão ambiental. Vou dar um exemplo aqui. O licenciamento ambiental, ele é uma forma de prevenção de danos ambientais, de impactos ambientais. Como é que é feito o licenciamento ambiental, né? Você, como empreendedor, vai caracterizar seu empreendimento, né? Vai fazer estudos, elaborar estudos para entregar para o órgão ambiental. O órgão ambiental vai olhar, né? Ver todo esse entendimento que você já fez desses estudos ambientais e vai, caso seja viável, né? Esse empreendimento, os seus controles que você dispôs ali nos estudos ambientais, vai te autorizar a fazer, por exemplo, a instalação, viabilidade desse projeto, que é a licença prévia, né? Depois a instalação desse empreendimento e até a sua operação. O licenciamento ambiental, ele já é uma prática ali de estar evitando que danos ambientais ocorram. Num processo também que você tem um sistema de gestão implementado, por exemplo, ISO 14000, você tem as auditorias ambientais, né, que ele entra um outro contexto aí. As auditorias são também uma ferramenta dela, da gestão, que vai estar olhando ali a sua empresa, depois que você tem a certificação também, de estar olhando aquele plano que você traçou lá, ele está sendo cumprido? Então, a auditoria, num sistema de gestão, ele pode se dedicar a isso, olhar todos eles seus requisitos, os seus critérios que você estabeleceu, e entender como que eles estão, se eles estão sendo seguidos ou não, né? E se não estão, aí você vai ter que fazer plano de ação, você vai ter que se propor ações, né, para resolver esses problemas que foram identificados em auditoria.
E assim, a gente tem outros também, né? A gente pode falar também de avaliação de ciclo de vida do produto, rotulagem ambiental, educação ambiental. Então, assim, são diversos métodos, ferramentas que a gente tem hoje em dia, falando de gestão ambiental, e aí que propiciam o que a gente entende, né? Que as atividades econômicas sejam desenvolvidas, mas que de forma que não impactem o meio ambiente, né? Ou que suas interações sejam conhecidas para propor formas de monitorá-las, né? Parece que tem uma pergunta aqui que eu estou olhando no chat, né? Como a gestão ambiental está ligada à gestão de riscos? É muito comum também essa dúvida. Até teve as normas, né, da ISO 14000 tiveram uma atualização em 2015 passando a entender melhor como que são os riscos, né? Então passando também essa variável dentro da norma para eu conseguir monitorar. Assim, a gestão ambiental e a avaliação de risco, elas na verdade já faziam parte, né, de um escopo de você estar avaliando a questão ambiental. E a norma, a atualização trouxe isso mais às claras, que agora eu preciso fazer isso. Então, eu vou estar fazendo minha matriz lá de levantamento de aspectos, impactos ambientais, vou estar considerando esses riscos, né, que também da minha atividade produtiva. Quando eu vou olhar a minha atividade produtiva, eu tenho diversos aspectos. Eu tenho lá tanto da minha parte produtiva, dos meus resíduos são gerados, enfim. Toda essa atividade ela tem riscos associados. Então, a gente não consegue desvincular uma coisa da outra. Todo esse processo de gestão ambiental ele também passa por essa avaliação de riscos. Fabiana Santana também perguntou aqui, quais são as maiores dificuldades para a implantação de uma gestão ambiental? Bom, falando então, assim, de forma geral, um sistema de gestão ambiental, a dificuldade que eu vejo, sim, principalmente com a experiência de mercado, primeiro, a gente entender, então, que a gestão ambiental, ela não é só um custo, ela está aliada a ganhos econômicos, né, e ganhos sociais e também ambientais. Então, quando eu vou passar a ter uma boa gestão ambiental, eu preciso, primeiramente, entender quais são os meus aspectos, né? Qual é a minha atividade, o que ela interfere no meio ambiente. E, a partir disso, vai desencadear todo o meu processo de análise. Então, nesse processo, eu vejo uma dificuldade maior, tá? Porque é ali onde que precisa ser entregue uma maior energia, porque esse processo ele precisa ser bem feito. Se você não conseguir identificar quais são os seus aspectos relevantes ali que sua atividade ocasiona, você não consegue tratar eles. Então, esse olhar ele é muito importante de você estar. E isso não é feito só por uma pessoa, tá, pessoal? Aí vocês estão vendo, isso é importante vocês estarem trazendo ao pessoal que está junto, os colaboradores, liderança, todos nesse olhar, todos contribuindo para o sistema de gestão ambiental. Porque nada melhor do que até a pessoa que trabalha, que é operador de um eventual processo da empresa, ele sabe qual que é os impactos, né? Ele conhece esse processo, então ele é a melhor pessoa para estar fazendo o levantamento desses aspectos. Então é muito importante vocês conversarem, olharem, alinharem todo esse sistema, todo esse processo com as partes, né, interessadas que a gente conversou aqui, para você conseguir fazer um bom levantamento. Então, ao meu entender, né, o processo mais difícil é de você estar levantando para depois você propor essas medidas de controle. Desafio mesmo, né, Felipe? Uhum. Sobre o contexto desses vários desastres que já aconteceram, na sua opinião, como que isso poderia ser evitado através de um sistema de gestão ambiental? Bom, a gente tem conhecimento aí de diversos impactos ambientais, de danos ambientais por conta de atividades produtivas, né? E como que um sistema de gestão ambiental ele pode prevenir, né, que esses desastres, né, esses impactos ambientais ele ocorram? Como a gente estava falando aqui, o sistema de gestão ambiental ele proporciona conhecimento da sua atividade. Hoje em dia a gente tem leis ambientais muito mais rígidas, a gente tem um arcabouço legal muito importante aqui, né, no âmbito brasileiro. Você está seguindo todas essas leis, você está adotando boas práticas ambientais, com certeza você vai estar mais respaldado de que danos ou desastres ambientais eles não ocorram, tá? Felipe, Érica Rebouças encaminha aqui uma pergunta: como avaliar o ciclo de vida dos aspectos e impactos ambientais? A gente vê
na questão de gestão ambiental muito associada também ao ciclo de vida do produto, né? Não quero me estender muito também aqui nessa parte, mas é importante eu entender, dentro da concepção do meu produto, também qual que é o ciclo de vida dele, né? Qual é o contexto desse meu produto? Quem que vai estar consumindo ele, de qual forma? Depois, como que ele vai ser descartado, a sua utilização, se ele vai gerar depois um descarte, e como que ele pode ser reinserido, talvez, na cadeia produtiva. Isso é muito importante de a gente levar, então, assim, uma abrangência do sistema de gestão. É legal, por exemplo, dar alguns exemplos. A gente vê alguns produtos que a gente utiliza, né? A gente vai no mercado e ali, às vezes, a gente vê um produto que, poxa, tem diversas embalagens ali para o produto final que vai consumir, às vezes, assim, desnecessárias todas essas embalagens. Porque depois, no final, você consome ele e vai ter um descarte de todas aquelas embalagens, né? E para onde que elas vão depois? Será que eu não conseguia entender qual que era a necessidade do meu cliente e talvez não precisar de tantas embalagens, assim, reduzir as embalagens para ter um produto no final que tem um impacto menor em toda a sua concepção do ciclo de vida dele? Será que também não tem materiais melhores para sejam mais fáceis de reciclar nesse meu produto? Para eu conseguir, então, valorizar essa cadeia de gestão de resíduos dele? Todos esses, assim, desde a etapa produtiva, eu vou estar olhando, desde também quando o meu produto está lá na prateleira, depois que ele foi consumido, eu vou estar olhando o ciclo de vida dele, né? Entendendo quais são esses impactos ambientais ocasionados pelo meu produto. Sim, ó, Rogério Freitas está aqui assistindo a nossa live. Obrigada, Rogério, pela participação. E ele encaminha a seguinte dúvida: como a gestão ambiental está ligada aos resíduos hospitalares? Legal, bacana a pergunta também. Bom, numa atividade de hospitalar, o que a gente está pensando ali? Tem diversos tipos de resíduos sendo gerados na minha atividade, dentro de um hospital, por exemplo. Então, eu tenho resíduos que são infecciosos, eu posso ter até resíduos que tenham essa característica, né, biológica importante, né, contaminação microbiológica, e eu preciso entender quais são esses resíduos que serão gerados e qual a melhor forma de fazer a destinação deles, o que é necessário para fazer uma boa gestão desses resíduos. Tem, atualmente, né, tem um processo que é um programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, então é um estudo direcionado para isso. Então, para você propor, olhar todo o seu manejo de resíduos, onde que eles são gerados, que tipo de resíduos são gerados no ambiente hospitalar, e qual a melhor forma de manejo deles, né, desde a sua geração até a sua destinação. Isso é muito importante também, né, porque as empresas que vão estar recebendo esses resíduos, elas também têm que ter o licenciamento ambiental, elas têm que estar em ordem com todos os seus requisitos legais para fazer o tratamento desses resíduos. Não posso estar destinando, por exemplo, um resíduo que pode estar infectado, infeccioso, para uma empresa qualquer. Imagina, né, ele vai parar lá no aterro sanitário. Tem vários problemas que podem ser ocasionados, né, para as pessoas que manipulam, gerenciam esse tipo de resíduo. Então, é muito importante você ter conhecimento, e isso é uma gestão ambiental também, dos seus resíduos que são gerados em hospitais, em indústrias, ou seja, quais são as suas atividades. Isso a gente faz através desses planos de gerenciamento de resíduos sólidos, para você estar atendendo tanto aos requisitos legais quanto às boas práticas. Então, vai muito em consonância com o que a gente está falando de gestão ambiental. Ah, sim. Felipe, outra dúvida minha. Então, por Tá. exemplo, a empresa ela feriu algum requisito legal, os órgãos fiscalizadores identificaram esse desvio. Hoje em dia, assim, quais que são as penalidades que existem em relação a essas infrações, digamos assim, porque ela é puramente legislativa, né? Uhum. Entenda-se. Sim, tem questões, né? Aí a gente tem legislações ambientais que tratam, né, de multas e advertências, né? Tem até em esfera penal, a gente tem a lei de crimes ambientais, mas assim, na questão, foi identificado um não atendimento a um requisito, né? Então, o órgão ambiental, à medida que ele identificou isso, ele pode gerar tanto uma advertência, um auto de advertência, como um auto de infração e multa. Isso vai estar muito relacionado ao que você deixou de atender. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem uma licença de operação e você está operando ali, a sua licença está válida. Eventualmente, aquela sua licença vence.
e você continua a operar com a licença vencida. Isso é uma infração que, se você deixar de pedir a renovação da licença e continuar operando, você vai estar ocasionando uma infração. E isso pode gerar desde até advertências, multas, como também pode até embargar a sua operação. Então, o órgão ambiental pode ir lá, fechar, não deixar você operar mais, porque você não tem uma licença de operação. Então, tudo depende do que você está tratando nesse não atendimento, né, nessa infração ambiental. Tá? Entendi. Agora vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, Felipe. Tá. Você acredita que processo de gestão ambiental, gestão da qualidade, eles podem utilizar de recursos tecnológicos para melhorar essas boas práticas, para implantar mesmo o sistema de gestão? Claro, com certeza. Isso é uma facilidade que a gente está tendo, né? Então, a gente vê diversos processos tecnológicos que vêm auxiliar aí a gente na questão do gestão ambiental. Você mesmo citou, né? A gente tem que atender vários requisitos legais. A gente tem que controlar todos os nossos aspectos ambientais. Isso vão ser diversas linhas, né? Diversos parâmetros ali que eu vou estar fazendo a gestão deles. Então, poxa, não dá para eu fazer tudo isso de cabeça ou tentar lembrar. Não, eu preciso ter alguma forma mais prática que me proporcione, né, eu estar fazendo o atendimento deles. Então, eu vejo, né, que hoje em dia tem diversos softwares, programas que visam a fazer esse controle, a ajudar nesse gerenciamento ambiental da empresa. Então, com certeza, totalmente bem-vindo essas ferramentas que auxiliam as empresas a fazer toda essa gestão ambiental. Bacana, Felipe. Eu aproveito a sua deixa para falar um pouquinho sobre o nosso módulo DocHS. Então, é um dos módulos que faz parte da suíte DocNix, voltado para atender a 14001. Através desse módulo, o cliente ele vai conseguir ter uma planilha, controles automatizados, controle de prazos, envio de notificações automáticas. Então, é possível fazer um mapeamento de todos os meus aspectos, impactos, perigos e riscos, e através disso eu ter assim o nível de significância classificado do meu risco, né? Qual que é o impacto dele para a organização, atrelado aos requisitos legais, né? Parametrizando e criando controles operacionais vinculados a checklists que podem ser monitorados diariamente. Assim, eu identifiquei um risco eu identifiquei um aspecto que o impacto dele é muito grande para a organização, é significativo, né, que é o termo classificatório que a norma cita. Eu consigo fazer um controle operacional para minimizar os impactos ambientais, né, e consigo criar ocorrências, fazer uma análise mais profunda para identificar quais que são as causas daquele aspecto identificado. Então, para quem não conhece ainda, só entrar em contato conosco que a gente pode fazer uma apresentação que tem aí, contempla todos os fluxos, né, todas as exigências citadas pela 14.001. E para fechar, Felipe, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o uso das redes sociais para expandir conhecimento sobre a gestão ambiental, né, sobre as leis que estão relacionadas a isso, quais que são os benefícios. Queria que você falasse um pouquinho aí do seu canal. Legal. As redes sociais, eu vejo atualmente, né, que é um meio aí da gente estar levantando essa pauta ambiental. Então, de estar mostrando quais são os problemas, quais são os desafios que nós profissionais da área ambiental enfrentamos. E mostrar, né, mostrar para o maior número de pessoas. Acredito que quanto mais pessoas tiverem consciência, conhecimento desses problemas ambientais, mais pessoas a gente vai ter engajada com o tema. Então, acho que a rede social é um meio que proporciona eu difundir essas informações. Então, foi através disso que eu decidi criar um canal lá no YouTube, né? A gente tem um canal onde a gente busca passar essas informações da área ambiental aí de forma mais simples e didática para tentar alcançar aí o maior número de pessoas. A gente está com a marca aí que é Valor Ambiental, o nome do canal. Quem quiser dar uma acessada lá, confere, né, o que a gente tem de conteúdo. Se interessar, se inscreva lá no canal, compartilha também, que eu vejo que é uma forma muito importante já a gente está contribuindo com a área ambiental. Bacana. Nós que agradecemos, Felipe. Vocês realizam lives também? Tem um dia fixo para o pessoal já saber, já se organizar? No momento, ainda não consigo dar um dia específico de lives, como eu também atuo lá com a minha consultoria ambiental, né, a Raiscom, então, assim, eu não consigo deixar um dia fixo para isso. Mas toda semana, a gente está divulgando novos conteúdos lá no canal,
tanto na parte do YouTube, que a gente tem vídeo, quanto na parte também do Instagram, que ali é o contato diário, dia a dia, né, nosso. Também a gente tem alguns guias, por exemplo, guias de licenciamento ambiental, guias de gestão de resíduos, que a gente divulga. Então, a gente, assim, tenta, na medida do possível, trazer o maior número de conteúdo que a gente conseguir, tá? E quem sabe um dia eu consiga programar um dia específico aí para ter live com o pessoal e abordar mais desses temas. Não, sim, com certeza, Felipe. Nosso tempo se encerrou. Eu não tenho dúvida que o seu canal tem aí muito conteúdo para as pessoas buscarem essa informação. Eu acredito que assim, foram tópicos muito interessantes. Eu agradeço a participação de todos, agradeço a oportunidade também, né, da gente estar falando, expondo um tema tão importante, Felipe. Muitíssimo obrigada. Finalizamos aqui. Reforço para as pessoas que estão aqui no canal, ativem as notificações do canal do DocNix, né, acompanhem as nossas próximas lives, muito conteúdo interessante para que vocês possam aí se informar, né, sobre temas tão importantes quanto esse. Muitíssimo obrigada, Felipe. Muito Grata obrigado, pela sua viu? participação e tanto aqui com a gente hoje. Eu que agradeço aí, muito obrigado pelo convite, tá? E fico à disposição aí também do pessoal que quiser me perguntar, conversar lá comigo também no canal. Fico à disposição, Valor Ambiental lá, acessem lá e muito obrigado, viu?